Nesses dias que vivemos o nosso Natal, e que temos nos voltado de uma forma mais intensa ao nosso Mestre, ao nosso Pastor, a Jesus de Nazaré, né? Nosso guia e modelo da humanidade. Vamos buscar então mais uma página, ainda nas vibrações natalinas, ainda sentindo essas vibrações e, acima de tudo, rogando a Deus que não tenha terminado ontem, né? que essas vibrações perdurem, permaneçam e aqueçam o nosso coração. E uma bela página entre todas, é difícil saber qual a mais bela, mas uma belíssima página de aprendizado do livro Boa Nova, pelo Humberto de Campos, ou Irmão X, é o capítulo 12, Amor e Renúncia. Então vamos lá. O manto da noite caía de leve sobre a paisagem de Cafarnaum, e Jesus, depois de uma das grandes assembleias populares do lago, se recolhia à casa de Pedro em companhia do apóstolo. Esse lago de Genezaré é o Mar da Galileia, né? É o mesmo lago, é chamado lago, mar. Com a sua palavra divina, havia tecido luminosos comentários em torno dos mandamentos de Moisés. Simão, no entanto, ia pensativo, como se guardasse uma dúvida no coração. Então, Jesus tinha ali falado sobre Moisés, como estamos vendo, né? E tudo isso, evidentemente, que sensibilizava os discípulos, né? Porque amavam profundamente ali a lei judaica. Então, inquirido com bondade pelo mestre, o apóstolo esclareceu: Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como devemos interpretar a vossa primeira manifestação, transformando a água em vinho nas bodas de Caná? Não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Jesus compreendeu o alcance da interpelação e sorriu. Simão, disse ele, conheces a alegria de servir a um amigo? Então vamos dar uma parada para comentarmos que o primeiro feito de Jesus, aquilo que tradicionalmente se chama de milagre, e nós espíritas não chamamos de milagre no sentido de que não há derrogação da lei, e sim partiu de alguém que lida, né, com leis que desconhecemos, né, que age sobre a matéria de forma que desconhecemos, mas que fazem parte das leis naturais, né? Por isso não chamamos de milagre. Então, quando Pedro interpela sobre ter sido esse primeiro feito, eu acabei não falando qual foi o primeiro feito. O primeiro feito foi no casamento, bodas, da família de Maria, né? E Jesus acompanha Maria, né? Acompanha Maria nesse casamento familiar, nos dando uma grande lição, né? Família, né? União ali de dois seres. Então, tudo isso é uma grande lição. E a alegria, né? A alegria de um casamento, ali no sentido da união, né? Jesus compreendeu o alcance da interpelação, voltando então. Simão, disse ele, conheces a alegria de servir a um amigo? Pedro não respondeu, pelo que o mestre continuou. As bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem o da alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Agora prestemos muita atenção no que ele vai falar. Estou com os meus amigos
e amo-os a todos. Os afetos d'alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Isso é belíssimo. Os afetos d'alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Paremos e reflitamos. Quantas renúncias, quanto controle nós não temos, quantas vezes, para termos um comportamento correto, para nos dedicarmos aos nossos afetos, nos devotarmos aos nossos afetos, esquecendo-nos até de nós mesmos, e todo esse trabalho que fazemos por amor aos nossos afetos, treinando o perdão, treinando a compreensão, e tudo isso, enfim, são laços poderosos que nos levam a Deus. Então, é justamente a resultante de tudo isso que nos prepara para essa caminhada para Deus. Então, nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Tenhamos sempre júbilos novos que os confortem. Nunca contaminemos a fonte de sua simpatia com a sombra dos pesares. As mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. As mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. Então ele fala para que o nosso coração seja uma sala iluminada onde os nossos amigos sintam-se felizes, ditosos e tranquilos. É demais, né? Contudo, Simão Pedro, manifestando a estranheza que aquelas advertências lhe causavam, interpelou ainda o mestre com certa timidez. E como devemos proceder quando os amigos não nos entendam ou quando nos retribuam com ingratidão? Jesus pôs nele o olhar lúcido e respondeu: Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio, como o ato de dar é a essência de sua vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesmo um tesouro. A compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, deveremos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece os propósitos mais puros. Ainda que todos os nossos amigos do mundo se convertessem um dia em nossos adversários, ou mesmo em nossos algozes, jamais nos poderiam privar da alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. Então, olhem aqui o que Jesus passa para Pedro. Mesmo que que o nosso melhor amigo, a nossa grande afeição, se transforme no inimigo, né? Até mesmo num algoz, nada poderá nos roubar a alegria que tivemos de ter-lhes dado alguma coisa. E com um olhar absorto na paisagem crepuscular, onde vibravam sutis harmonias, Jesus ponderou profeticamente: o vinho de Caná poderá um dia transformar-se no vinagre da amargura. Contudo, sentirei mesmo assim júbilo em sorvê-lo,
por minha dedicação aos que vim buscar para o amor do Todo-Poderoso. Simão Pedro, ante a argumentação consoladora e amiga do Mestre, dissipou as suas derradeiras dúvidas, enquanto a noite se apoderava do ambiente, ocultando o conjunto das coisas do seu leque imenso de sombras. Né? Por esta parte, já podemos concluir que o sentimento que liga as almas é a amizade. É a amizade. Esse é o sentimento forte que une os corações. Muito tempo ainda não decorrera sobre essa conversação, quando o mestre, em seus ensinos, deixou perceber que todos os homens que não estivessem decididos a colocar o reino de Deus acima de pais, mães e irmãos terrestres não podiam ser seus discípulos. No dia desses novos ensinamentos, terminados os labores evangélicos, o mesmo apóstolo interpelou o Senhor na penumbra de suas expressões indecisas. Mestre, como conciliar estas palavras tão duras com as vossas anteriores observações relativamente aos laços sagrados entre os que se estimam? Sem deixar transparecer nenhuma surpresa, Jesus esclareceu: Simão, a minha palavra não determina que o homem quebre os elos santos de sua vida. Antes exalta os que tiverem a verdadeira fé para colocar o poder de Deus acima de todas as coisas e de todos os seres da criação infinita. Não constitui o amor dos pais uma lembrança da bondade permanente de Deus? Os pais não é, na verdade, uma das exteriorizações, né, do amor de Deus, porque Ele nos dá pais para que cuide de nós, não é? Não representa o afeto dos filhos um suave perfume do coração? Não tenho dado aos meus discípulos o título de amigos por ser o maior de todos. O Evangelho, continuou o mestre, estando o apóstolo a ouvi-lo atentamente, não pode condenar os laços de família, mas coloca acima deles o laço indestrutível da paternidade de Deus. O reino do céu, no coração, deve ser o tema central de nossa vida. Tudo mais é acessório. A família no mundo está igualmente subordinada aos imperativos dessa edificação. Já pensaste, Pedro, no supremo sacrifício de renunciar? Todos os homens sabem conservar. São raros os que sabem privar-se. Na construção do reino de Deus, chega um instante de separação, que é necessário se saiba suportar com sincero desprendimento. E essa separação não é apenas a que se verifica pela morte do corpo, muitas vezes proveitosa e providencial, mas também a das posições estimáveis no mundo, a da família terrestre, a do viver nas paisagens queridas, ou então a de uma alma bem-amada que preferiu ficar à distância entre as flores venenosas de um dia. Quantas separações, ele não está falando da morte, né? Aquele que prefere as posições estimáveis do mundo, né? Então, alguém está caminhando para o bem e os demais preferem ficar presos ao que reluz, né? A de viver nas paisagens mais queridas, renunciar o de viver nas paisagens mais queridas, quantas vezes o espírito
que tem uma tarefa, tem um trabalho, ele tem que ir ali para outros ambientes, porque é lá que ele tem que semear, né? E aqueles que ficam, né? Alguém caminha, né? Alguém caminha, segue firme, e aqueles afetos vão ficando estacionados, cria-se uma distância muito grande e tem que se saber renunciar. Você não pode parar a sua caminhada para ficar ao lado de quem optou por ficar. É muito profundo tudo isso. É muito profundo. Ah, Simão, quão poucos sabem partir por algum tempo do lar tranquilo ou dos braços adorados de uma afeição, por amor ao reino que é o tabernáculo da vida eterna. Quão poucos saberão suportar a calúnia, o apodo, a indiferença, por desejarem permanecer dentro de suas criações individuais, cerrando ouvidos à advertência do céu para que se afastem tranquilamente. Como são raros os que sabem ceder e partir em silêncio por amor ao reino, esperando o instante em que Deus se pronuncia. Entretanto, Pedro, ninguém se edificará sem conhecer essa virtude de saber renunciar com alegria em obediência à vontade de Deus no momento oportuno, compreendendo a sublimidade de seus desígnios. Por esta razão, os discípulos necessitam aprender a partir e a esperar onde as determinações de Deus os conduzam, porque a edificação do reino do céu no coração dos homens deve constituir a preocupação primeira, a aspiração mais nobre da alma, as esperanças centrais do espírito. Ainda não havia anoitecido. Jesus, porém, deu por concluídas as suas explicações, enquanto as mãos calosas do apóstolo passavam de leve sobre os olhos úmidos. Dando testemunho real de seus ensinamentos, o Cristo soube ser, em todas as circunstâncias, o amigo fiel e dedicado. Nas elucidações de João, vemo-lo a exclamar: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, porque vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. E na narrativa de Lucas, ouvimo-lo dizer: antes da hora extrema, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes da minha paixão. Ninguém no mundo já conseguiu elevar a altura em que o Senhor as colocou, a beleza e amplitude dos elos afetivos. Mesmo porque a sua obra inteira é a de reunir pelo amor todas as nações e todos os homens no círculo divino da família universal, mas também por demonstrar que o reino de Deus deve constituir a preocupação primeira das almas. Ninguém como ele soube retirar-se das posições no instante oportuno, em obediência aos desígnios divinos. Depois da magnífica vitória da entrada em Jerusalém, é traído por um dos discípulos amados. Negam-no os seus seguidores e companheiros. Suas ideias são tidas como perversoras e revolucionárias. É acusado como bandido e feiticeiro. Sua morte passa por ser a de um ladrão. Jesus, entretanto, ensina às criaturas, nesta hora suprema, a excelsa virtude de retirar-se com a solidão dos homens, mas com a proteção de Deus. Ele, que transformara toda a Galileia numa fonte divina, que se levantara com desassombro contra as hipocrisias do farisaísmo do templo, que desapontara os cambistas,
no próprio Templo de Jerusalém, como advogado enérgico e superior de todas as grandes causas da verdade e do bem, passa no dia do Calvário, em espetáculo para o povo, com a alma num maravilhoso e profundo silêncio. Sem proferir a mais leve acusação, caminho humilde coroado de espinhos, sustentando nas mãos uma cana imunda à guisa de cetro, vestindo a túnica da ironia, sob as cusparadas dos populares exaltados, de faces sangrentas e passos vacilantes, sob o peso da cruz vilipendiado, submisso. No momento do Calvário, Jesus atravessa as ruas de Jerusalém, como se estivesse diante da humanidade inteira, sem queixar-se, ensinando a virtude da renúncia por amor do reino de Deus, revelando por essa a sua derradeira lição. E ele não dizia, ó Israel, Israel. Israel representa a humanidade, né? Ó Israel, Israel, quanto quis colocá-los todos como a galinha faz com seus pintinhos debaixo das suas asas. Então, como ele quis reunir, a lição é que ele quis reunir a todos no seu abraço, na sua vibração, no seu ensinamento, como a galinha que protege ali os pintinhos, né? Ali na sua asa e fecha, ele quis envolver ao povo de Israel, como ele quis. Ó Israel, Israel, que fiquemos em paz. Olá pessoal, tudo bem? Eu vou trazer novamente o livro Segurança Mediúnica para nós complementarmos o estudo sobre os centros vitais, os centros de força. Vai nos ajudar a trazer mais detalhes sobre esse assunto, para depois podermos retomar a leitura do livro Imensidão dos Sentidos. Então, vou pegar aqui o capítulo Mediunidade de Cura. A mediunidade de cura é um dom grandioso, que foi usado com exuberância por nosso Senhor Jesus Cristo na sua passagem pela Terra. O médium de cura deve tomar certas providências em relação à sua própria conduta, pois a sua mente influi poderosamente sobre todos os seus centros de forças, e estes canalizam as suas indescritíveis energias para onde os pensamentos do medianeiro determinarem, somadas a outras tantas riquezas de que o coração é portador. Os fluidos vitais armazenados pelo baço, que mais se enraizam no seu duplo, são fornecidos pelo astro-rei, que nos fecunda a todos, e são sempre reavivados pelos nossos sentimentos de amor, ou então desmerecidos pelos nossos impulsos inferiores. É bom que analisemos o que estamos doando aos que sofrem. A mediunidade curadora é uma porta, senão um caminho, onde luzes poderão brilhar, despertando outros valores que se escondem no nosso mundo íntimo. O médium curador, que já se dispôs a tal empreendimento, não pode se esquecer da alegria, aquela que nasce dos bons princípios, e valoriza o esquema de vida em todas as suas diretrizes. Não deve perder a paciência com os que sofrem. Eles já sofrem e às vezes desconhecem o que o medianeiro já conhece. Deve ouvir com tolerância e conversar com discernimento, para que possa fazer nascer nos corações torturados aquela força divina que se chama esperança. Deve confiar mesmo nos desconfiados e perdoar incondicionalmente todos os que sentem prazer em ferir. Somente o exemplo do bem nos colocará com poderes suficientes para desfazer os impulsos da ignorância.
Nunca esquecer a harmonia da mente, porque a harmonia é a tônica do universo. E onde ela se irradia, não faltam saúde e paz, compreensão e fraternidade. O sensitivo deve conhecer a si mesmo, antes de saber alguma coisa sobre os outros. Exigir de si o que pode dar aos semelhantes e a ninguém pedir compreensão. O médium de cura é sempre o doador, a fonte de tranquilidade, ajudando e tornando a ajudar na criação da verdadeira felicidade. A água de cada lar é filtrada pelos esforços humanos e valorizada pela assistência espiritual por bênção de Deus. Assim, é a energia cósmica de natureza divina penetrando em nossos filtros energéticos. Quando compreendemos, enriquecemos-nos com esse fluido sutil, dando indicações na correspondência que o amor indicar. A mediunidade de cura tem muitos pontos a ponderar. Os médiuns têm a sua parte a ser feita no preparo dos fluidos que deverão ser distribuídos aos que sofrem e, portanto, são responsáveis pelo que dão. A responsabilidade é muito grande na sequência dos trabalhos que nos competem em favor de nós mesmos, de nossa consciência e de nosso próprio coração. Não devemos perder tempo. Não deixemos passar nem um minuto sem nos lembrarmos da nossa disciplina e educação. Antes dos nossos trabalhos mediúnicos, não nos esqueçamos de rememorar o que foi feito no percurso do dia e os pensamentos criados pela mente ou assomados em nosso mundo mental. Façamos uma avaliação, tornemos a fazê-la. E se porventura tivermos de consertar alguma coisa, consertemo-lo logo, entrando em oração, no sentido de nos prepararmos para o trabalho da luz. Logo que te deparares frente a um enfermo, sentirás a tua influência invadindo-lhe a aura. E, se a vigilância não for exercida, os fluidos negativos que circulam em teu organismo poderão passar com profundidade para o enfermo, causando desastres de difícil reparo. A troca de fluidos entre as pessoas é lei de equilíbrio. No entanto, é necessário saber o que estamos recebendo ou ofertando e quais os tipos de valores que ofertamos ou que nos são ofertados. Não basta ter boa vontade. Este é, pois, o primeiro passo. É preciso compreender o que deve ser feito para fazer melhor e ser vitorioso nos serviços da benevolência. A mediunidade de cura com Jesus é um alento divino, mas Jesus somente está presente onde o coração gera amor e a mente mostra discernimento. Combate nos teus sentimentos todos os tipos de melindres. Eles são sutis. Por vezes desconheces sua existência palpitando no fundo da alma. Eles se escondem nas dobras da vaidade e têm ainda o poder de chorar para mostrar com mais evidência que alguém os feriu. No momento de curar os enfermos ou dar alívio aos que padecem, não podes alimentar o ódio, pois ele gera imprudência. Não podes assegurar a inveja, pois ela faz crescer a usura. Não podes cultivar a prepotência, pois ela irrita a sensibilidade, dispersando o que de bom os céus nos ofertam. É de justiça que todo médium de cura se certifique por si mesmo de que tudo o que doamos volta a nós, por processos que às vezes escapam ao nosso entendimento. O médium curador é um fulcro de energias circulantes, e essas forças de Deus obedecem à sua vontade cegamente. Fazemos delas o que somos. Se doamos luz, ficamos inundados de claridade, mas se oferecemos trevas, sofremos as consequências da nossa invigilância. Entrega o teu coração e a tua inteligência, médium curador, à influência do Cristo, porque o Evangelho em tua vida tornar-te-á um sol para a tua própria paz, servindo aos outros. E agora vamos ao outro capítulo, a posição do médium.
A posição de um médium em uma reunião requer muito cuidado e observação, tanto perante os assistentes quanto perante a própria consciência. O fenômeno que se chama repercussão é coisa muito séria em relação ao equilíbrio do próprio médium. A experiência nos faz compreender que todo o trabalho de caráter sério busca na ciência e nos fatos compreensão profunda do seu exercício, para que não venhamos a ser cegos conduzindo cegos, ambos caindo nos despenhadeiros. A posição do médium deve ser correta, de modo a ampliar todos os conhecimentos estudados com as experiências oriundas de seus próprios exercícios espirituais. Nunca te enveredes por caminhos escolhidos afoitamente. Lembra-te de que muitas cabeças poderão formar diretrizes com maiores possibilidades de acertar. Uma das coisas essenciais para o medianeiro em qualquer função espiritual é a humildade, sem que esse gesto se transforme em fraqueza. A modéstia deve ser enriquecida com os valores da compreensão. Os assistentes de uma reunião mediúnica formam sempre uma heterogeneia no campo mental. Os pensamentos, nas suas variações, guardam mais afinidades com o médium ou a ele se dirigem por imposição dos participantes. O médium é sempre visado. É bom que te lembres disso todas as vezes em que praticares a mediunidade. A atmosfera que acompanha o intermediário dos espíritos é de alta sensibilidade e sempre cede à sua vontade. Se essa vontade é educada, criará defesas naturais, perdendo a afinidade com o mal e estabelecendo harmonia de modo a assegurar o equilíbrio do instrumento dos espíritos. O que chamamos de repercussão são pensamentos de tonalidades diferentes, nascidos em muitas mentes e encaminhados para a mente do médium, que em seguida sofre os desajustes dos mesmos na sua câmara sensível de fluidos imponderáveis. Certamente os espíritos benfeitores ajudam, mas nem sempre o necessário, pois existe a parte do médium, que só ele deve fazer. Esse médium pode ser levado ao desgaste tanto físico quanto emocional. As energias que circulam nos centros de força distribuídas e redistribuídas em todo o corpo podem sofrer perda com a repercussão, às vezes de modo irreparável. Os pensamentos dos assistentes são forças virgens que podem ajudar ou destruir, conforme a educação de cada um. Eis porque aconselhamos em todos os tipos de reuniões leituras elevadas de cunho evangélico, acompanhadas de comentários feitos por pessoas que saibam lidar com as palavras nas áreas que constroem, alertam, educam e despertam esperança naqueles que ali se reúnem à procura do Senhor. A posição do médium é delicada. Ele está sempre no meio das trevas procurando fazer luz. Os sofredores são muitos a buscarem conforto. O médium, sem Cristo, é ambiente sem paz. Aquele que não deseja educar-se, não serve para servir. A doutrina dos Espíritos é uma escola que veio com a missão de mostrar aos novos seguidores do Senhor um caminho bem melhor que tantos outros em evidência no mundo, o caminho do amor. Podes ouvir e conversar com as pessoas que procuram conforto e saúde, porém não deves alimentar o mesmo desequilíbrio nas tuas emoções. Certamente não é preciso responder-lhes com aspereza, porque a caridade educa a tonalidade da voz e é força disciplinadora dos próprios gestos. O bom senso deve ser a tônica de todas as conversações. Seja qual for a situação dos nossos irmãos que sofrem, não devemos sofrer com eles. Bastam-nos os nossos fardos. Se os levarmos sem reclamações, já teremos cumprido um dever que alivia a consciência. O médium que já se candidatou a discípulo de Jesus não fere o companheiro. Procura esclarecer, se não pela palavra, pelo exemplo.
perdoa sem condições, sem anunciar o perdão, e abençoa pelo que faz, sem desejar recompensa. O transe mediúnico é ato muito sério, que nos compete analisar. A nossa mente se abre em flor, em busca do que desejamos fazer, auxiliando. E o que vem de fora encontra sintonia no que está dentro, acasala-se na conjunção da própria natureza, formando algo que nos ajuda ou nos perturba. O médium deve ser reto nas suas qualidades de pensar, de saber e de sentir. Os sentimentos são forças que se irradiam em todas as direções que indicamos e que reclamam os iguais, retornando à fonte de onde surgiram para se multiplicarem, desfazendo-se na própria personalidade como energias gastas, alimentadoras de desequilíbrios ou como fluidos imponderáveis da natureza divina, que fortificam a alma para a libertação. A mediunidade é dom generalizado em todas as criaturas, à espera de educação e disciplina. Sem certas regras, orientadas pelo Cristo, ela é apenas um instrumento de satisfação pessoal ou meio de vida na pauta dos negócios. Há muita diferença entre o médium da luz e o das trevas, entre a faculdade divina e a faculdade humana. A posição do sensitivo ante sua mediunidade é que sua língua deve perder a força de ferir, suas mãos a força de revidar e suas ideias a força de contrariar as leis de Deus. Todos os médiuns são testados por meios variados. Por onde não se espera é que o inimigo chega. O defeito que insistimos em apontar nos outros é o que temos com mais saliência. A casa do vizinho está sempre alterada quando analisada pela razão em distúrbio. Se tiveres que chorar por alguém que errou, chora por ti mesmo. Se tiveres de alterar a voz com irmãos que julgaste incursos em erro, altera a voz contigo mesmo. Se tiveres de anunciar alguma virtude que não possuis, fala das qualidades dos companheiros e dos esforços que eles fazem para melhorar. A posição do médium no lugar em que foi chamado a trabalhar é a de servir de instrumento para o bem em todas as direções da vida. Quando vamos trabalhar na caridade, recebemos de Deus uma cota de luz divina, mas não podemos esquecer que tal cota é para ser doada, e se ela se transforma fielmente no que nós desejamos que ela seja, torna-se uma carta com o endereço certo. Eis a posição do médium diante da consciência. E vamos finalizar com o capítulo Energia Mediúnica. A mediunidade em alta função evangélica faz circular em torno do medianeiro uma energia divina, capaz de remover de qualquer pessoa muitas doenças e problemas vários, servindo como lição e despertar em quem recebe o calor da verdade que sempre liberta. A energia mediúnica, quando nascida de um coração bem formado no bem comum, computa outras forças similares e se transforma em magnetismo superior nas mãos dos benfeitores invisíveis, cuja disposição de servir faz com que muitos necessitados recebam o conforto e a paz, predispondo as criaturas à esperança e ao trabalho, avivando igualmente o interesse para os segredos da natureza. Não estamos colocando o médium como um anjo, nem qualificando-o de santo. O médium instruído e educado é apenas um homem que entendeu o chamado da vida para a sua própria felicidade. Ele é um devedor comum com possibilidades de ressarcir suas velhas dívidas na casa bancária da consciência. A energia mediúnica flui das suas mãos, da mente e da boca como fonte de vida, e dependendo da vida que leva, com um potencial inesgotável quando o amor domina o seu coração. Querer ser médium é o desejo ardente de muitos. No entanto, passar pelos caminhos que devem ser trilhados por um instrumento sensível ao bem, poucos suportam. Há muitas flores na roseira, mas os espinhos são incontáveis. O descortino da energia mediúnica com Jesus
transcende a vasta literatura já escrita e ainda o que se possa escrever por muito tempo. Comandado por mente adestrada, a mediunidade assegura o bem-estar em todas as modalidades e sustenta a esperança em todos aqueles que conhecem e confiam no seu mecanismo. É nesse empenho que trabalhamos, sem esmorecer, no preparo dos médiuns de boa vontade, para que o amor se estenda por toda parte, levando a confiança e a certeza de que a vida continua, consolando os que sofrem e choram no ambiente da dúvida. Médium nenhum está livre do guante da dor, nem dos arroxos dos problemas. Estas duas forças fazem com que eles caminhem para o verdadeiro sentido das suas missões no ministério da vida. Eis aí a razão das sucessivas devassos na vida dos médiuns em evidência, nunca em busca da verdade, mas sempre à procura da mentira. Como os iguais sempre se atraem, por lei, aqueles que realizam tais devassas começam a identificar fatos, quase sempre distorcendo-os, colocando o medianeiro, mesmo o mais vigilante, como embusteiro. O intermediário dos espíritos, comprovado por muitos anos nas lides do amor, que não vende nem compra, que não fere nem altera a lei da caridade, é um verdadeiro laboratório, onde transmutam todos os tipos de fluidos em luz benfeitora, enaltecendo a vida e estimulando corações para uma conduta reta em todos os aspectos. O médium curador não precisa, em todas as horas em que se dedica às suas faculdades, receber os espíritos amigos que o auxiliam nesse trabalho de luz. A sua presença já configura a presença deles, trabalhando nos dois planos, objetivando um só ideal, a harmonia de todas as criaturas. A doutrina dos espíritos surgiu na face da terra para disciplinar a mediunidade e, na sequência, prover uma educação nos moldes dos preceitos de Jesus. Quem não se sujeita às modificações necessárias pode não se dar bem com a lei estabelecida pelo Criador em todas as linhas da sua criação. Cada pessoa pode ser uma fonte de magnetismo animal, de amor ou de discórdia. Quando procura e entende as leis naturais, serve sempre para ajudar, servindo de instrumento onde haja necessidade. Vamos ficar por aqui. Boa semana a todos.